Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais um café terapêutico, hoje com café mesmo. E vamos chamar a convidada, nossa convidada maravilhosa. Vamos chamá-la para a nossa conversa, Denise. Vamos ver se hoje dá certo, tudo certo. Se hoje não vamos ter problemas com o vídeo, não. Já entrou. Oi, já Oi, certo. Dê, Tudo tudo bom? bem? Tudo bem. Tudo. Bom, até parece que a gente não se falou há muito tempo, né? A gente acabou de se falar. Bom, estamos aqui hoje para falar de um assunto bem interessante, referente a esse esgotamento dessa geração. Daí, como tem muitas discordâncias entre geração início e fim, né, de X e Y, a gente vai falar sobre esse esgotamento no geral, né, entre gerações, assim, essas diferenças das gerações. Então, a gente vai pegar uma coisa bem mais abrangente. Hoje, a nossa convidada é a Denise Kiffer, psicóloga maravilhosa, minha amiga. Muito obrigada, Dê, por tu aceitar esse convite. Acho que vai ser muito interessante para todos, principalmente nós, assim, dessa faixa etária, né, dos 40, quase 40 e poucos, bem poucos, É bem pouquinho. bem pouquinho. Então, o que é interessante primeiro a gente contextualizar, né? Que essa geração, assim, que a gente fala, até a gente estava, se a gente pensar, né, nessas, se a gente for olhar ali algumas, né, datas, ela acaba ficando num meio termo, né? A nossa geração, por exemplo, né, dos 40 e poucos, ou 40 e poucos, ela fica ali entre X e Y, né? Então, contextualizando, falando da questão da X, XY, né? Enfim, desse meio termo, onde se iniciou ali uma questão, começou, né? A geração começou com tecnologias, né? Com internet, com smartphones, começou a ter contato mais com essas tecnologias, né? Então, se tinha essa expectativa grande, né? Até pela uma geração anterior, né? Depois a gente vai falar um pouco mais, vamos dizer, dos nossos pais, né? Que a gente tem mais educação, que a gente tem mais informação, enfim. Então, nós, vamos dizer, tínhamos uma grande expectativa quanto a isso. E hoje, né, analisando, claro, algumas pesquisas, enfim, a gente até na nossa volta mesmo, a gente vê que as coisas acontecem um pouco mais tarde, vamos dizer, né? E talvez por isso que venha esse sentimento de frustração, porque na verdade as coisas acontecem mais tarde. E aí tu vê muitas pessoas pensando assim, que aos 40 teriam uma independência financeira, teria família, teria filhos, e às vezes nem se casou ainda, ou nem sabe, sabe, não pensa muito nisso, ou não tem certeza, ou enfim, o casamento é morar junto, sabe, tudo muito diferente. Então, essas diferenças é que a gente começa a ver que talvez, daí a gente vai falar um pouco, se isso realmente é uma frustração, se isso realmente é até muitos falam em fracasso, que eu acho bem forte, né? Um fracasso de uma geração. Claro, fracasso por ter uma expectativa que não se confirma, né? Uma outra realidade. Mas, na verdade, é uma outra realidade. Não quer dizer que seja fracasso e depende de cada um, né? E, por outro lado, nós temos várias outras coisas boas da geração. Mas te dou a palavra de por onde tu quer começar, porque é muito assunto, né? Bastante coisa. É bastante coisa. A gente vinha falando e a gente pensou na questão, na relação do trabalho, né? Das gerações, assim, a gente vinha Exato. falando É bem das. marcante, na real, né? É o mais, até que a gente comentou, é o mais marcante, talvez, das gerações, exatamente essa relação de trabalho. Sim,
E tu vinha dizendo, falando de vida, né? Isso depende de que perspectiva, né? Se a gente está pensando numa perspectiva anterior, né, da geração anterior, dos baby boomers, tudo bem, realmente está bem diferente, mas assim, a gente vai pensar se funciona. Se funciona, então tá tudo certo, né? Mas quanto à relação de trabalho, eu acredito que tenha tido uma frustração bem grande. A nossa geração, a gente ficou bem no meio, a gente até estava conversando sobre isso, eu me identifico um pouco com cada uma, então eu posso ter esse olhar mais de fora e observar essas duas gerações, né? E com, né, tirando assim algumas partezinhas de algumas das duas. Mas principalmente a X, ela teve uma frustração, me parece, muito grande no sentido do trabalho, porque a geração anterior, que é dos pais, foi completamente diferente, né? Porque teve aquele boom de mercado, então tinha muito emprego, as oportunidades estavam aparecendo, surgindo, né? As indústrias, todo o crescimento econômico, né? Então, quem naquele tempo, né, dos baby boomers, tinha algum estudo, ou mesmo que não tivesse, as coisas aconteciam muito fáceis, né? Tu se desenvolvia numa área e tu ia longe, e o chefe era sempre o mesmo, e se valorizava, quanto mais anos tu tinha de empresa, mais valorizado tu era. Tu, né, vivia dentro da companhia, e teus amigos eram da empresa. Então, se misturava muito essas duas coisas, né? E a geração X cresceu, né? Então, são os filhos desses baby boomers, são a geração X. Então, ela cresceu vendo isso e aprendendo que se eu me dedicar, se eu estudar, as coisas vão acontecer, né? As grandes profissões que a gente diz, né? Que é engenharia, medicina e direito. Nossa, se eu fizer qualquer uma dessas, vai dar tudo certo, tá? Tô feito na vida. Então, tá. Aconteceu uma coisa que não dá para parar, né? Que não tem como segurar, que é a como tu disse, esse boom assim da Mudança. tecnologia, né? Essas mudanças, e que não tem como segurar, né? E até a liberdade, né? Porque aí eu acho que a gente também acabou aprendendo um pouco e vivenciando a questão de ter mais essa liberdade, de não precisar entender, né? A princípio a gente ainda tinha essa reflexão dos pais que tá, tu vai ficar a vida inteira numa carreira, tu vai fazer carreira na empresa, vai se aposentar ali. Mas a gente começou, em algum momento, até pela informação, pela internet, enfim, começou a perceber, não, mas eu não preciso fazer isso. E não vai me garantir sucesso, e muito menos felicidade. Porque daí eu acho que a gente começou também muito, e é importante, a entender essa relação de trabalho com felicidade, porque até então trabalhar no trabalho, né? Tem que fazer ali, tem que ficar aí a vida inteira e tal. E a gente começou a pensar um pouco mais na qualidade de vida, assim, né? De não ficar só tudo dentro da empresa, tu depender daquela empresa e o dia que tu, por algum motivo, daí naquela época era um pouco mais difícil, né? Tu fosse pra rua, acabou a tua vida, né? Porque como tu falou, eram os teus amigos ali, era tudo ali. Sim. Então a gente começou, acho que, se deparar também com essas frustrações de, putz, posso ser demitida e tudo acabar. Então, assim, por que eu vou viver disso, viver para isso, né? Tem outras opções. Então, eu acho que é isso que tu tá falando, né? Dessa mudança também que nos deu um pouco por essa liberdade. Mas, claro, que aí tudo se mistura. Também nos dá uma certa angústia essa liberdade, né? O que fazer, como fazer. É histórico, né? Se tu parar para pensar, agora eu me lembrei lá da Revolução Industrial, quando os camponeses saíram né, dos seus espaços e foram para a cidade, trouxe uma liberdade que também foi angustiante, né? Agora, tô fazendo sair completamente do assunto, mas só porque me lembrou isso. Uma Sim, associação mas o livre contexto aqui. histórico, os contextos históricos são muito importantes, né? Porque eles realmente movem as nossas atitudes também, né? As nossas, enfim, as nossas culturas, enfim, né? O que a gente tem, ou o que a gente sente. Acho que todas as gerações, elas estão muito. E a nossa geração também, ela teve muita questão da recessão, né?
que é o que tu falou, a gente tinha muito emprego na época, quer dizer, se tu falar com os nossos pais, talvez eles digam, não era tão fácil. Mas é diferente, porque até tinha menos pessoas, normal, né? As coisas vão evoluindo. Sim. Mas a nossa geração também passou por muitas restrições, né? Então isso também ter essa questão de trabalho, procurar outras alternativas também. Né? Sim. E a própria nossa relação com o trabalho, ela mudou, né? Porque a tecnologia, ela vem e ela devasta o que está na frente. É que nem água, né? Tu tem que se adaptar, senão tu fica. Exato. Então, com ela vieram outras modalidades, né? E que a gente teve que se adaptar. Foi bom para uns, não, para quem tem mais dificuldade de se adaptar, já não foi tão interessante. Mas também a nossa geração cresceu com uma coisa de assim, ó, fazer sentido, do emprego fazer sentido, isso coisa que os nossos pais lá, a geração anterior, não teve, né? Era vou trabalhar porque tem que trabalhar e tá tudo certo. E eles vestiam a camisa da empresa, tipo, como se fizesse parte deles mesmo, assim, né? Era uma coisa mais, assim, fusionada, né? E a nossa geração, eu já vejo que ela não entende mais como uma relação de trabalho, né? E aí vieram as novas tecnologias, novas modalidades de trabalho. Então, eu acho que a separação que fica entre uma geração e outra é mais nesse sentido, assim, que as relações mudaram e aqueles que não se adaptaram sofrem, né? Por quê? Porque hoje tu tem que ser maleável, né? Hoje tu tem que ter... hoje, né? Que a gente vê de pessoas fazendo segundo, 2 cursos, 3 cursos. Né? A pessoa não pega uma coisa e isso fica super especialista naquela coisa, né? Hoje o mercado até nem valoriza tanto isso. Valor, claro, tem seu valor, sempre vai ter seu valor, né? Principalmente dentro da medicina, essas coisas assim, vai ter seu valor. Mas hoje o mercado quer alguém que sabe fazer muitas coisas, né? Porque para além de tu ter que dar conta de falar com os outros funcionários, então não é uma coisa só específica, eu vou fazer isso aqui e isso aqui vai me garantir emprego. Também não, hoje não garante mais, também, né? Um curso, isso não te garante mais. E a nossa geração X, ela também está sofrendo agora, eu acredito, que com essa nova relação com o emprego de novo, da geração Y. Porque às vezes tu conversa, porque hoje ser influencer é trabalho e ganha muito bem. Exato. Aí às vezes né, vem aquela coisa tipo, trabalhei, fiz tal curso, fiz isso, fiz aquilo, e vem o moleque jogar videogame e ganha muito mais dinheiro que eu. Sim, é uma tendência, né? Acontecendo, Sim. tá aí. Exatamente. E principalmente depois da pandemia, eu acho que a gente viu muito isso, né? Muito as relações de trabalho que já estavam mudando, elas terem que mudar do dia para a noite, né? Tu não ser mais CLT, né? Quer dizer, muitos continuaram, mas daqui a pouco ter outra opção de ser da IPJ, que hoje muitos contratos de trabalho se transformaram em PJ, porque também as pessoas, eu acho que com a pandemia valorizaram muito também a qualidade de vida, né? Começaram a entender muito isso, que trabalhar em casa, qualidade de vida também, ou enfim, para cuidar dos filhos e tal. E também, e aí, qual o meio termo? Não, um contrato daqui a pouco PJ. Tu é dono da tua empresa e trabalha para mim, relação totalmente de trabalho, né? Então, começaram a ser essas outras modalidades nossas. E essa questão também que falou de influencers, de qualquer um com uma câmera poder fazer conteúdo, quer dizer, podia antes, né? Mas ninguém, parece que antes da pandemia era um pouco mais tinha uma outra visão disso, assim, né? Não se, eu acho que na pandemia todo mundo parece que se alertou para isso, que, poxa, eu posso fazer dinheiro com a internet também. Qualquer um que tiver conteúdo, que tiver o que falar, que tiver o que ensinar, pode fazer, pode ganhar dinheiro. Então, isso é bem isso que tu falou. Aí também, claro, tem a questão né, dos jovens, mais jovens ainda, né, da outra geração ganhando dinheiro com videogame, várias outras coisas que a gente nunca imaginou na nossa época, né? Então, isso é muito louco, mas ao mesmo tempo, e aí tu vê, né, a gente pode pensar em várias coisas que, por exemplo, eu li muita coisa
parece bem negativa em relação às gerações de que, ai, frustrado, né? Ah, fracasso, porque pensava uma coisa e aconteceu outra. Só que, na real, se for ver, tem muita coisa boa, que é essa mudança de mentalidade, né? Mudança, liberdade para as coisas, de pensar na liberdade, de pensar mais na qualidade de vida, do propósito, principalmente, né? De um trabalho com propósito, um trabalho com sentido, para ti, não mais só um trabalho que te faça feliz também, né? Pensar e claro que ao mesmo tempo essa coisa de tu não saber mais, e talvez seja bom, e é bom, né? Que daqui a pouco tu gosta tanto que tu faz, que tu não sabe mais o que é trabalho e o que não é, né? Tu meio que mistura as coisas, porque aí tu tá em casa, trabalhando, daí foi pouco que a gente vivenciou na pandemia, né? Tudo se torna uma coisa só, que de novo a gente vai ter que dividir. Como antes era a empresa, uma coisa só, e aí hoje a gente também, daqui a pouco, faz o trabalho, a diversão, tudo uma coisa só. Então, não tem muito uma delimitação, assim. Que talvez isso também traga um pouco dessa ansiedade, um pouco de alguns esgotamentos mentais, né? Algum tipo dessas coisas. Então, acho que tem muita coisa boa, tem muita coisa que tem que se ajustar. Claro, como tudo, né? Tem que se ajustar. Mas o principal é isso, assim, dessas diferenças, né? Isso que é muito marcante, assim, principalmente, acho que no trabalho, realmente. Sim, enquanto tu falava, eu fiquei pensando em dois polos, né? Tu disseste, agora com a pandemia e tal, a gente teve essa relação com o trabalho de ficar em casa e quase que não tem mais um limite. A gente tem que ter muito cuidado, não cuidado não, mas a gente tem que pensar e olhar um pouco nesse sentido, porque quando a gente também está em casa, o trabalho às vezes ele tem um fator social nele, né? Porque você sai, você vê pessoas, você. Então ele tem. Não quero dar juízo de valor aqui para nenhuma das modalidades, pelo amor de Deus. Mas assim, a gente tem que pensar nas problemáticas que isso pode trazer. Né? Uma pessoa que jamais é introspectiva, em si mesmada, ela fica só dentro de casa, ela não vê gente. Isso, em certa medida, não sei né, se ela não souber dosar, pode ser prejudicial. Né? Porque o trabalho ele te obriga a lidar com Com pessoas. certeza. Né? E nós somos seres sociáveis, não tem como a gente não. Exatamente. Né? Relacionais dessas. Sim, então a gente tem que ficar assim, observar, né? Para onde que a gente está indo, nesse sentido. Ao mesmo tempo, a Sim. geração X, a nossa, teve toda uma questão bem importante de burnout e de esgotamento do trabalho. Porque era uma coisa também, assim, que quando começaram as tecnologias, não tinha muito limite, né? Era WhatsApp de noite, não tinha um limite de que horário. Isso também acontece em casa, né? Quem trabalha de casa, home office, que seja dentro ainda de CLT e não CNPJ, embora também aconteça. De falta de limite de horário, sabe, coisas abusivas, umas cobranças que não tem pé nem cabeça, que hoje a gente já consegue se colocar um pouco mais, né? Mas que teve uma época que isso ficou num limbo ali, né, que se a gente parar para pensar, assim, a maioria das empresas, claro, tem algumas muito legais, assim, a maioria é o lucro, né? Então, daqui a pouco a gente tem que dar umas pisadas de freio, assim, e ir jogando e trabalhando para as empresas que fazem mais sentido para a gente, né? Na missão que elas trazem. Mas então tu vê, são dois opostos, assim, né? A gente saiu de uma coisa assim do trabalho é tudo, tem que trabalhar, tem que ser bem sucedido, tem que ser maravilhoso, tem que não sei o quê, tem que não sei o quê, para também uma de não se isolar, né? E não ficar completamente alienado de tudo que no. Porque se a tecnologia ela for seguindo como ela vem vindo, daqui a pouco a gente não. Porque a gente já não sai para almoçar, né? A gente pede iFood. A gente não sabe, daqui a pouco não existe. Eu fico pensando, às vezes, que tipo de geração social teremos. Exatamente. Exatamente. Não, e já foi muito marcado na pandemia, isso já ficou muito marcado, eu acho, assim, né, em todo mundo nessa questão social, eu acho que já ficou. Já
deu, vamos dizer, uma direção, né? E tudo mudou, e aí empresas repensaram se teriam um espaço, ou se ia ser tudo de casa, né? Aí daqui a pouco realmente algumas coisas voltaram ao normal, ou não tão normal, enfim, né? Ao novo normal, como dizem. Então, assim, mas que mudou e que a gente precisa repensar, é verdade, né? Porque aí tem muitos que acham que é ótimo, mas tem isso que tu falou. Tem muita essa questão de mas, né, tu tá sendo bom realmente pra ti, porque às vezes tu nem percebe, né? Vai fazendo, vai indo, que bom, não precisa me estressar com ninguém, né? Enfim, tu fica ali no teu mundo, só que aí, né? Até onde isso é bom, e se tu, como tu falou, já é mais introvertido, já tá ótimo pra ti. Só que aí, e aí vai caindo numa coisa que daqui a pouco tu nem percebe, né? E tá num esgotamento mesmo, mental, num esgotamento até ou numa depressão, enfim, uma ansiedade, né? E aí a gente fala de alguns, daqui a pouco até um transtorno mental, ou enfim, sai nesse adoecimento, né, mental. Então, aos poucos, que a gente nem percebe, como a gente viu na pandemia, né? Acho que o principal adoecimento da pandemia foi exatamente por isso, por não conseguir, não poder. Daí era uma imposição, óbvio, né? Uma obrigatoriedade de não poder ter esse contato com as pessoas, né? Então, e isso já foi um adoecimento enorme. E aí tem pessoas que continuam, né, optaram por continuar mais ou menos, claro, não é igual a pandemia, mas, né, continuar na mesma linha. Então, realmente, isso é uma coisa bem importante que tu falou, que serve de bastante alerta, assim, né? E aí, para todas as gerações, na real, né? E já para todas as gerações. Porque eu penso também até nas crianças, que daqui a pouco as mães, os pais, né, não percebem o quanto ficam, né, mais reclusos ali, enfim, nos videogames, nas internet, enfim. E aí, o quanto faz falta isso também, né? Para o mundo deles, para a saúde mental, enfim. E até para trabalhar, né, a questão emocional. Bom, deixa eu ver o que mais que é interessante a gente abordar. Assim. Eu acho que foi bem essa questão do trabalho, né? Deixa eu ver, dessas diferenças, tá? O que foi bom, né, pra gente, vamos dizer, pra gente, que eu digo, porque a gente ficou nesse meio termo, assim, né? E é como tu falou, que a gente estava falando antes, não lembro se a gente chegou a falar aqui, mas que o quanto a gente tem um pouco, né, de X e o quanto tem um pouco de Y, né? E aí não é nenhuma total nem a outra total. A gente fica um pouco, eu acho que isso também causa uma certa angústia, assim. Tu fica um pouco, tem uma mentalidade que eu acho bom até, óbvio, né? Mas aí de cada um, porque a gente não é nem tão rígida quanto a X, vamos dizer assim, em relação ao trabalho, a gente já tem essa mudança, essa visão ampliada e nem é tão, vamos dizer, descolada, vamos falar assim, quanto a Y, né, em relação, principalmente ao trabalho, porque se a gente for falar uma relação ampla, é muita coisa, né? Sim. Mas principalmente ao trabalho, né? A gente ainda tem essa questão de sim, se tá numa empresa, tu tem que ter responsabilidade, tem, não tô falando que a outra não tem também, mas enfim, né, uma outra cabeça, tem que ter mais responsabilidade, tu tem que fazer o que foi dito, tem que estar dentro das regras. Mas aí pra gente já pensou, se não tá bom pra mim, daqui a pouco eu vou procurar outra coisa, né? Diferente da anterior, que não é isso e eu tenho que fazer exatamente o que me dizem. Não se autoriza, né? A geração X, muitas pessoas elas não se autorizam, né? Então ela parece que elas devem alguma coisa para a empresa, mas isso vem da geração anterior, né? Isso vem Cultural, né? totalmente cultural. E aí a gente falou um pouco da geração da nossa, né? Que seria a X, né? Que teve essas diferenças, né? E houveram diferenças salariais também, porque se tu observar a sociedade em geral,
A, 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 a geração anterior, ela se endividou menos, construiu mais patrimônio, isso é comprovado, não é achismo nenhum. Hoje, né, nós temos mais dificuldade de né, comprar nossa própria casa, né? Enfim, toda essa situação financeira, hoje, ela é mais difícil do que antes, né? Por todas essas questões que a gente falou, mesmo de mercado. Só que o que a gente vê hoje, porque, pois é, a gente pegou essas coisas da geração anterior, a X, né? Só que a gente teve que se matar muito mais trabalhando. Talvez por isso que tenha vindo esses burnouts, esses estresses grandes aí. Porque a gente teve que mostrar muito mais nosso valor, teve que se especializar muito mais, teve que, né, agir muito mais. E aí a gente vem agora com o choque da geração Y, né? Que é uma geração que está mais tranquila quanto ao trabalho, né? Que já está conseguindo delimitar bastante o espaço entre trabalho e vida, né? Que consegue dizer não, isso aqui não está no meu contrato, eu não vou fazer. Então eles têm isso muito claro. E para eles é muito fácil. Assim, eu não sei como que isso aconteceu, não sei porquê, não sei se talvez fosse uma coisa natural que fosse acontecer, né? De uma geração para outra. Mas eles têm isso muito mais claro que nós, assim. E eles reivindicam algumas coisas que a gente não nem pensou, nem cogitou, né? Que é a questão da diminuição dos dias trabalhados, trabalhar um pouco de casa, home, né? Híbrido. E não digo que uma seja melhor nem outra pior, mas é diferente, né? E que eu tô como observadora olhando para onde que isso vai dar, se vai funcionar, se não vai funcionar. Mas é uma relação diferente do que a geração X tem de trabalho. Eles são muito mais descolados, eles também estão muito mais antenados, eles são muito mais maleáveis, né? Eles têm uma plasticidade muito grande, uma adaptabilidade muito maior, né? Eles conseguem circular por muitos espaços e tem uma questão agora também de hierarquização horizontal, então assim fica meio que todo mundo não tem mais aquele super cargo de liderança, quer dizer, algumas empresas ainda tem, mas não é a tendência, né? A tendência é que isso venha cada vez mais ficando diluído e tal. Isso é muito legal, né? A gente como observador, assim, observar. E tu disseste que tu acha que a geração X, nossa, nós que ficamos no meio do caminho, é um pouco angustiante. Eu acho que é libertador. Eu vejo pelo lado que é libertador, porque assim, eu me enxergo como o melhor dos dois mundos, porque eu tenho essa coisa mais, tá, né, isso é importante, tal, o emprego é importante, tal. Mas eu também tenho um pouco da plasticidade do Y, então assim, eu não vejo como dá angústia, talvez, porque ter muitas opções sempre é angustiante. Aquilo que Mas tu é isso que eu falaste te antes, digo, né? não A é uma liberdade. angústia ruim. Não, é uma angústia ruim. Nem toda angústia é ruim, né? É uma angústia de tá, e agora? Né? Eu tenho toda essa liberdade. Porque antes era um caminho certinho, né? Aí sempre quando tu tem outro caminho, tá, e agora, né? Tá, também não é angústia, que eu digo, também não é boa, não tô dizendo que não é ruim, mas também não é boa, né? É um desconforto, é isso que eu digo. É um desconforto, mas o desconforto que te move, né? Que eu acho que isso é muito importante. Te Isso talvez impulsiona. a X não tinha, porque não tinha desconforto, quer dizer, tinha, né? Não vamos falar generalizar, mas eu digo assim, esse tipo de desconforto, né? Porque era uma coisa tão já definida que tu não precisava pensar muito e tu ia Pensar agir sobre como isso. todo mundo. Sim. Tu fez É, um e aí, quando tu tem. curso, tu fez um curso, tchau, era aquilo ali, era a tua vida. Tu não precisava pensar em mais nada. Tu tava, tá tranquilo, vai, só segue, né? Mas o que eu vejo na clínica, a geração X mais raiz tá tendo um sofrimento bem grande psíquico, tá? Eu vejo, assim, pessoas que já fizeram 2, 3 cursos, pessoas que já estão 40 e mais pouquinho que a gente, 50, tendo 50, tendo crise. Crise mesmo de que
eu fiz tudo isso e não deu em nada, ou eu fiz tudo isso e eu ainda continuo com problemas financeiros, entende? Pessoas que têm um pouco maior, uma dificuldade maior de se adaptar, estão tendo muitas dificuldades nesse sentido, que tem trazido eles para a clínica à procura de um suporte, assim, para como sair disso, né? Para se encontrar, por assim dizer. Porque eles ficaram num eterno futuro que não chegou, ou não, ou chegou, entende? Que as pessoas não sei o que elas idealizam, e aí, sei lá, aquela, né, tem paciência, a idealização deles ainda é da baby boomer, dentro da casinha de cerca branca. E não chegou. Tá. Exato. Mas é que é isso, é a mudança que talvez as pessoas não se, que muitas pessoas não conseguem se adaptar, né? Que estão presas, que aí é o que a gente falou, estão presas naquela expectativa que a gente tinha lá atrás, de aos 40, 40 e poucos, tu ter a tua casa própria, o teu carro, a tua família, tu não sei o quê, enfim, de cada um. E aí tu chega e tá, eu não fiz nada disso, ou enfim, fiz algumas coisas, mas tá. E agora, ainda com tudo isso, eu ainda tenho liberdade e mais opções, só que o mercado mudou. Aí é aquela coisa que dizem, né? Quando eu. Como é que é? Quando eu tenho as respostas, mudam-se as perguntas. É mais ou menos isso daí, Sim. entendeu? Tu fez tudo o que te disseram, só que aí mudou tudo. Porque não é mais ter um curso que vai resolver tudo. Não é mais. Tem pessoas, a maioria, quer dizer, muita gente, hoje a gente vê estatísticas que não está querendo fazer curso superior, né? Então, já estão em outra questão, né? Outras habilidades, porque hoje E também hoje tem outro tem negócio. oportunidade, sim, hoje tem oportunidade também, E mudou-se, né, só que as perspectivas. mudaram-se as oportunidades. E aí tem muitas pessoas que não enxergam isso, né? Não enxergam como oportunidade. Daí tem a mentalidade também, né? Ter uma plasticidade, como tu falou, uma plasticidade que a gente tem que ter, né? Neuroplasticidade de tu entender também que as coisas mudaram, não é mais os mesmos valores. Não é que não tem oportunidade, tem oportunidades diferentes. Né? E aí tu tem que te adaptar, Sim, e né? tu falando Tecnologia. isso, Rê, eu penso até nem só em relação ao trabalho, à vida, né? Porque assim, a gente idealiza uma coisa, tudo bem, mas a vida mudou, com o tempo as coisas Muda mudaram. Então rápido. hoje tá tudo certo também, se tu não tiver o casamento perfeito, os filhos perfeitos e a casinha de cerca branca. Tá tudo bem, não quer dizer que tu não é feliz porque tu não alcançou esse objetivo lá, que nem de repente é teu, de repente é cultural. Exatamente. Perfeito. Só que tem pessoas que estão nessa angústia exatamente porque não se deram conta disso ainda. Porque que não era nem isso, vamos dizer assim. Era o que foi imposto para ti. Tu nem pensou, tu nem queria aquilo ali. Mas tu não tem, tu sofre. Né? Então, tu não, ainda não tem esse, vamos dizer, esse conhecimento, vamos dizer assim, esse entendimento de que, tá, mas eu realmente queria aquilo ali, eu posso ser feliz de outra forma, né? Eu posso ser feliz. O que me faz feliz? Daí vem outras questões de autoconhecimento, né? Além da mentalidade, que tu tem que ser flexível, ainda autoconhecimento, né? Tá, mas é isso que eu quero. E quem disse que eu tenho que ter faculdade para ser competente ou para mostrar, né? Hoje tanta gente, né? Tem tanta gente na internet que não tem faculdade e são bons Menina, fazem, sabe? empreendedores, para tu abrir uma Exato. microempresa na tua casa, de qualquer coisa, tu não precisa ter nenhum curso superior. E isso abriu muito também. Essa é a parte que eu acho muito boa de tudo isso, assim, dessa nossa diferença, enfim, até que era uma dificuldade e acabou sendo uma oportunidade, é de as pessoas entenderem cada vez mais, conhecerem essa questão de empreender, né? Cada vez mais quererem até isso, pensarem em coisa que tu nunca pensou na vida, tu começa a pensar, poxa, eu posso também ter o meu negócio, eu posso. E eu estava lendo também ali algumas reportagens, enfim, pesquisas. A nossa geração ali foi uma das que mais começou a se inspirar e admirar pessoas de internet, mentores,
pessoas assim mais... tinha outra coisa também que eu esqueci, mas enfim, empreendedores, né? Empreendedores, mentores, enfim, que antes a outra geração que se inspirava e admirava mais questões, daqui a pouco, de figuras políticas, né? Diferentes, figuras diferentes, né? Nós é uma geração que conseguiu enxergar um pouco essa outro lado, assim, e principalmente acho que se abriu muito para o empreendedorismo, né? Isso muito legal, essa parte foi muito legal. Que vem com a liberdade também, né? Com a liberdade de pensar quer, enfim, né? Mas isso é importante o conhecimento, né? Importante tu ter até às vezes essa ajuda, esse apoio ali na terapia, né? Enfim, para te poder te entender com tudo isso, Sim, isso né? quer dizer, viu? Principalmente A análise, vamos para análise, para a e gente não ficar atrás de sonho que nem a nossa. isso Tu mesmo. sabe que eu lembrei, eu vi um filme outro dia muito bobinho, mas é um filme na Netflix da Lindsay Lohan. E era uma coisa assim, ela desejou lá, eu quero casar com fulano. Simplesmente porque ela era filha do fulano, ela achou que os problemas dela iam resolver se ela casasse com fulano. Só que o fulano tava noivo de outra menina. Daí tá, aconteceu dela casar com fulano. Da fada dar lá o que ela queria e ela tá noiva, tá pronta pra casar. E ela viu que aquilo não era o que ela queria. Ela É ficou bem, anos com aquele crush. E é é mais ou menos bem isso, né? a analogia que a gente faz, exatamente. É uma analogia muito boa para a nossa vida, assim, porque até para nossa geração, porque muitos entendeu que, nossa, quando. E aí é esse quando, essa coisa que acaba com a gente. E muitas pessoas pensam, quando eu tiver o emprego tal, né? O sonhado eu vou ser feliz. Quando eu tiver a casa tal, quando eu tiver o casamento, né? Quando eu casar eu vou ser feliz, ou que eu, né? E aí tu vê que não, que tu precisa de muito mais, tu precisa de uma coisa muito mais interna do que precisa de uma Sim. coisa muito mais, não. Tu precisa de uma coisa interna, né? Essa felicidade genuína, interna, porque nada vai te trazer uma felicidade ou vai te tapar um buraco. Não, e é isso que eu acho que muitas da nossa geração, elas começaram a se dar conta disso também. Por isso essa ansiedade, assim. Começaram a se dar conta de que, principalmente daí falando de até mais mulheres, eu digo, né? Eu sei que homens também, mas como trabalho mais com mulheres, eu entendo muito mais essa visão, né? De que, nossa, eu fiz toda uma luta a vida inteira, fiz tudo que me disseram para ter sucesso, né? O sucesso igual aos homens lá, né, de ser, sei lá, conseguir o cargo que eu sonhava, e aí eu cheguei lá e vi que não é isso, entendeu? Não é isso que me trouxe felicidade. Não é isso que, pelo contrário, me deixou mais ansiosa, mais, enfim, sobrecarregada, né? E não trouxe essa felicidade. Então, eu acho que tudo isso também, e aí vem do autoconhecimento que a gente falou, né? Eu, Tudo isso. aí tem duas questões bem importantes, né? A primeira é que nos venderam que o sucesso da carreira traria felicidade, o que não é verdade, Exatamente. né? E muitas mulheres, o interesse dela é outro, né? E aí tu fica sempre num déficit, né? Ou tu é uma boa mãe, ou uma boa esposa, ou tu é meia tarde de tudo. Então são muitas questões que permeiam esse sentido, muitas mesmo. A gente poderia ficar aqui até amanhã falando, porque a mulher ela é muito mais Sim, é completa. muito Só o profundo. homem conseguindo um bom emprego, uma coisa para ele já é maravilhoso, para ele tá bom. Para a mulher a gente chega lá e fica tipo, cara, mas eu fiquei em déficit aqui, ali, aquilo lá. Então essa promessa de Você se felicidade com a cobra mais. carreira foi terrível, foi devastador. E a outra questão é sobre a vida, né? Tu disseste dessa coisa de quando eu chegar, quando eu conseguir, minha meta e tal. Só que a vida ela é um processo, né? Ela é um processo. Então, assim, vamos esperar o quê? O filme já começou, né? Já tá rolando. Já. Nosso filme já tá rolando. Então, tu nem sabe qual vai ser o dia de amanhã. Então, tu não pode colocar tuas expectativas no dia de amanhã. Nem tua felicidade. Que, na verdade, a felicidade também ela é muito subjetiva,
né? A gente tem momentos de felicidade durante a vida e tá tudo certo, né? Porque também é uma cobrança, vejo assim, na clínica também, muito grande, da felicidade. Eu tenho pacientes sabe, ficavam sempre felizes, sempre num papel ali de conciliadora ou de, sei lá. E aí, quando a gente começa no processo de análise, a gente começa a descobrir que elas começam a libertar, que não precisam ser as libertadoras, que elas não precisam usar a máscara o tempo inteiro, que elas podem se abraçar o sentimento, e às vezes não tá bem, tá tudo bem. E elas têm uma cobrança muito grande para ser feliz, de amigos, de parentes, de enfim. Então, a gente mudou completamente o assunto agora. Mas é importante, mas é importante porque essa busca, acho que tem tudo a ver, na verdade, né? Porque se tu for ver a fundo, tudo isso que a gente está falando é sempre em busca da tal felicidade. Eu acho que essa busca, ela se tornou até uma ansiedade, até acabou gerando adoecimento. Que é o que, né, te vendem que tá obrigado, ou tu finge que tá feliz, ou tu vai atrás dessa felicidade que às vezes tu nunca vai achar, porque não existe uma felicidade em si, né? Não existe alguma coisa que vai te dar isso, né? Então, é um processo, como tu falou. Infelizmente, nosso tempo tá acabando, porque o Instagram, se não mudou, ele só deixa 1 hora pra gente poder salvar a live, senão depois não salva. Então, o assunto tá muito bom. Infelizmente, a gente vai acabar. Mas a gente pode também combinar outros assuntos. Foi muito bom mesmo. Acho que foi bem esclarecedor. Opa! Dá uma irritação, né? Então, eu te agradeço muito, muito, Dê. Foi muito legal, tá? E tenho certeza que vai ser bem legal, bem esclarecedor para todo mundo. Espero, tá? Beijão, muito obrigada.